Bom, então gravando, pessoal. A aula de hoje é tratamentos térmicos, tá bom? Tratamentos térmicos feitos nos materiais metálicos. A gente pode... Bom, então gravando, pessoal. A aula de hoje é tratamentos térmicos, tá bom? Tratamentos térmicos feitos nos materiais metálicos. A gente pode fazer tratamento térmico em materiais poliméricos. Eu fiz isso no meu mestrado, para melhorar algumas propriedades do meu polímero. Podemos fazer até em materiais cerâmicos. Eu fiz isso no meu doutorado, para diminuir a porosidade de algumas amostras cerâmicas, que eu não queria repeti-las, então eu fiz um pré-teste rapidamente. Podemos fazer em todas as classes de materiais tratamento térmico, como por exemplo, um material polimérico que precisava de um resfriamento lento e foi resfriado rapidamente, a gente põe ele em alta temperatura para que ele consiga, vamos dizer assim, que aconteça na estrutura dele o que o resfriamento lento proporcionaria. E agora não vem ao caso a gente falar o que é. Fiz isso no meu mestrado. No meu doutorado, fiz um tratamento térmico no material cerâmico, que ficou muito poroso, eu precisava medir uma propriedade rapidamente, e aí eu fiz também um tratamento térmico. Depois acabei repetindo a preparação dessas amostras para refazer a análise com mais cuidado e tal, mas num primeiro momento fiz o tratamento térmico só para ver se realmente ia dar o que eu estava esperando, o que eu estava buscando, né? Então podemos fazer em polímero e cerâmica. Eu já fiz, em metais eu nunca fiz, mas a teoria é parecida, então mesmo não tendo feito na prática, vou passar para vocês aí o que eu consegui absorver de teoria. Nós vamos ver 3 tipos de tratamento térmico: têmpera, revenimento, que é chamado popularmente de revenimento, mas na verdade é a formação de martensita revenida, como está nos livros, tá? Que é posterior à têmpera. Martensita vocês ainda não sabem o que é, eu ainda não falei, mas vou falar. E vamos ver recozimento. Como eu falei, você tem um monte de tipo de tratamento térmico, mas quando a gente for discutir recozimento, vocês vão ver que vários desses tratamentos térmicos se encaixariam no que a gente está chamando aqui de recozimento, tá? Então vamos começar na têmpera. Têmpera é o resfriamento rápido do aço, tá? Beleza? É simplesmente isso. Você aquece o aço e resfria ele rapidamente, tá bom? Olha só, então a gente começa na temperatura ambiente, onde a gente já sabe que o aço é cúbico de corpo centrado, a gente viu na aula de diagramas de fase, a aula passada. Faz um aquecimento normal, pode ser rápido, devagar, mas o importante é que a gente deixa ele um tempo aquecido até que ele se torne CFC. Lembra? A gente chamava o CCC de ferrita e o CFC de austenita, ou então o CCC de ferro alfa e o CFC de ferro gama. Eu mudei a cor dos átomos, tá, pessoal? Só porque mudou a estrutura cristalina, mas continua sendo ferro. E aí a gente não desenhou o carbono junto, mas saibam que tem carbono aí nos interstícios, ou seja, nos espaços vazios entre os átomos, formando solução sólida, como a gente já discutiu na aula passada, tá? Lembra que uma das 3 observações que eu falei que são as 3 coisas que vocês têm que saber do diagrama ferro-carbono, uma delas é: qualquer aquecimento faz a austenita aparecer, o aquecimento de qualquer composição. O que muda, conforme eu mudo a composição de carbono, é quem vai coexistir com a austenita, que é o CFC, tá? Quem não decorou isso ainda, austenita, CFC, ferrita, CCC. Então, essa é a ideia. Eu aqueci, necessariamente vai aparecer CFC. Mas a ideia aqui é que a gente aqueça para que apareça apenas o CFC. Depois que aparecer o CFC, a gente faz um resfriamento lento nele, tá? Perdão, lento. Lento vai ser no outro tratamento. Aqui está escrito enorme, né? Em vermelho. Resfriamento rápido. O resfriamento rápido, o que vai acontecer? Termodinamicamente, quando você quer que mede, termodinamicamente, eu repito muito isso porque, vamos dizer assim, seria a espontaneidade, né? A termodinâmica estuda matematicamente a espontaneidade de um fenômeno ocorrer ou não, né? Então, quer dizer, termodinamicamente, quando eu aumento a temperatura, o ferro fica, o aço, na verdade, fica com vontade de se tornar CFC. E se torna, ainda mais que eu estou fazendo um aquecimento em condições normais, lento o suficiente ou deixando na temperatura quente tempo suficiente para que o CCC se torne CFC, tá? Agora,
Na descida de temperatura, pensa, é a mesma situação, tá? Eu tô subindo aqui em laranja, depois que eu aqueci eu vou descer aqui em verde. Só que aqui em verde eu fiz um resfriamento rápido. No resfriamento rápido, o que vai querer acontecer? Termodinamicamente, a vontade termodinâmica, ou seja, espontaneidade do fenômeno, né? É espontâneo que ao subir o CCC se torne CFC. E é espontâneo que ao descer o CFC volte a ser CCC. Só que aí tem um problema, termodinamicamente, por isso que eu estou repetindo isso muito, ele quer voltar a ser CCC. Mas a cinética da situação aqui não permite. O que é isso? O que significa cinética? Vocês estudam cinética química, né? Vocês estudam aí uma palavra parecida que é a cinemática, que tem a ver, cinemática tem a ver com movimento. Cinética também, porque estuda na física a energia cinética, e a cinética química tem a ver com a velocidade. Então, quer dizer, mesmo os átomos quando você resfria, querendo voltar de CFC para CCC, não dá tempo. Por quê? Justamente porque o resfriamento é rápido. Então ele meio que congela, entre aspas, no meio do caminho. Ele está virando aí CCC e ele meio que para no meio do caminho. Não é só isso, tá? A presença do carbono aqui é importante para causar essa distorção na rede. Ou seja, ele volta a ser uma célula unitária, uma estrutura cristalina de corpo centrado. Lembra, ó? Átomo na face, face centrada. Átomo no meio, corpo centrado. Aqui, ó, ele ainda é um corpo centrado, mas ele não consegue voltar a ser cúbico. Ele se torna tetragonal de corpo centrado, TCC. Só pus a sigla porque eu nem quero que vocês decorem esse outro. Esses outros dois eu quero. Cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado. Aqui, ó, pensa que é um CCC distorcido, tá? Tanto pelo resfriamento rápido, quanto pela presença do carbono. E a gente chama esse cara aqui de martensita. A gente já deu apelidinho pra todo mundo na aula passada aqui, eu nem escrevi, ó. Esse a gente chamou de ferrita, esse a gente chamou de austenita, tinha uma outra coisa que era a cementita, que eu vou retomar aqui, então se você ainda não decorou, fique tranquilo, tá? Ferrita, então, austenita e martensita, tá? Martensita é metaestável. O que significa esse metaestável? Que pela termodinâmica, ou seja, pela vontade química, pensem sempre na termodinâmica como a vontade química, né? É espontâneo que nessa temperatura ambiente ele volte a ser CCC. Mas não tem cinética, não tem movimento, não tem energia suficiente para que ele volte. Tudo que tem termodinâmica querendo que aconteça, mas cinética não deixando, né, baixa, né, cinética, vamos dizer assim, baixa cinética entre aspas, mas a cinética do fenômeno não permite que ocorra. Quando você tem assim vontade termodinâmica, mas problema cinético, é fase metaestável. Ele quer voltar, mas naquela temperatura não dá, tá? Não tem movimento suficiente. E a gente se aproveita disso aqui. Por quê? Porque essa fase aqui, ela é mais rígida e mais resistente. Perde-se em dutilidade, mas ganha-se em resistência, tá? Você consegue aí um metal muito mais resistente por diversas coisas relacionadas a essa estrutura cristalina, que nesse momento não vem ao caso para nós, tá? Mas é o fato da estrutura ser ainda mais rígida, estar deformada, ter ali os interstícios de carbono com uma outra configuração, acaba que implica num aumento de resistência. Aqui, ó, tem um outro esquema mostrando a mesma coisa, tá? Ele não colocou aqui o átomo de carbono na ferrita, mas enfim, mesmo assim o desenho tá bom, então eu trouxe assim. O que você faz? Você, ó, aquece a ferrita, CCC, ó, átomo no meio, corpo centrado, ela se torna austenita, átomo na face, face centrada. Tá vendo que é outro desenho? Ali era o desenho, a gente viu isso na aula de estrutura cristalina, com esferas reduzidas. Aqui é o desenho com esferas do tamanho normal, cortadas, de modo que assim só aparecem as que estão dentro do cubo. Porque olha aqui, essas aqui, ó, dos vértices do cubo, a esfera tá uma parte para dentro, uma parte para fora do cubo, né? Uma parte para dentro, nos três tipos de estrutura. Ali a esfera é reduzida, por isso que ela aparece inteira. Aqui só aparece quem está para dentro do cubo, tá bom? Então é isso. Só aparece os átomos que estão para dentro do cubo, inclusive eles aparecem cortados. Então eu aqueço de maneira que toda a ferrita se torne austenita, ou seja, todo o ferro
CCC, mude de estrutura, você dá tempo suficiente para que todos os átomos ali do seu sistema se rearranjem. Lembrando, tá, que a gente viu na aula de estrutura cristalina que nessa matéria, por ser no estado sólido, condições muito específicas, a gente pode aproximar os átomos para uma esfera para estudar os nossos modelos. Mas lembre-se que isso é um modelo, é uma aproximação, tá? Mas enfim, até físicos usam isso quando falam em estado sólido, e olha que eles são muito mais rígidos com a ideia do átomo, as ideias quânticas, né? O elétron, por exemplo, ser uma partícula e onda ao mesmo tempo, enfim. Aqui a gente deixa meio que de lado isso, porque no estado sólido é uma aproximação excelente. Então, você aquece e dá tempo suficiente para que todos os átomos se rearranjem e mudem para essa estrutura aqui. Só que o resfriamento é feito lento, meio que ele volta a ser de corpo centrado, mas não consegue voltar a ser cúbico, ó. Ele é tetragonal, se chama tetragonal porque é um prisma aí, tá vendo? E tetragonal porque é um prisma aí de faces com 4 lados. Eu acho, hein? Preciso pesquisar, isso eu esqueci de fazer antes de iniciar a aula, mas eu vejo certinho aí pra vocês. Mas faz sentido, né? Porque ele não tem 4 faces, e tetra é 4, tá? Mas saibam que o tetragonal é esse prisma aqui com as faces aqui quadradas e ele tem esse com as bases quadradas, perdão, e com as faces aqui laterais retangulares, tá? Esse aí é o formato. Então essa é a martensita, ok? Ela é uma fase metaestável de ferro e carbono que se forma a partir do resfriamento rápido. Eu trouxe aí para vocês 2 exemplos de aplicação desses tratamentos térmicos, tá? Da têmpera térmica em ligas ferrosas. Um deles é a katana, né? Eu falava katana, mas eu li nesse site em 2019, quando eu preparei essa aula, que você tem que falar katana. Enfim, é a espada de samurai, de ninja, tá? Ela é, primeiro, feita por forjamento. Lembra o que é o forjamento? Você pode fazer por prensa ou até martelando, para dar o formato. Aí você vai aquecendo, vai martelando, vai aquecendo, vai martelando. No último aquecimento você mergulha ela na água. Ou às vezes se a temperatura estiver muito alta, até num óleo, né? Daí depende do seu interesse aí, quão rápido você quer fazer esse resfriamento. Aqui eu creio que seja na água, porque é bem rápido. Dá uma olhada. Aqui, ó, é um diagramazinho que mostra a variação de temperatura, não é nem um gráfico, né? Ele mostra por figurinha ao longo do tempo, no resfriamento, fazendo a têmpera térmica, né, mergulhando em água num resfriamento rápido da katana, da espada de samurai. Olha só, as cores representam a temperatura e o tempo está marcado em cada situação. Então, ó, a 0 segundos você está numa temperatura de 850. A 1 segundo você tem uma mistura boa de temperaturas aí, da parte aqui amarelinha e tal, mas se você olhar até no final, ó, aqui em 5 segundos, você já está numas regiões aqui acima de 40, que a gente não tem escala, então a gente não tem como ter muita noção, mas já está mais perto de 40 aqui a 5 segundos do que de 850, que era o começo ali. Se você olhar a primeira e a última, aí você pode observar que essa espada variou 810 graus em apenas 10 segundos. Olha como é rápido realmente o resfriamento, ó. Pode ver aqui, ó, 0 segundos, você ainda está forjando, está batendo o martelo, está aquecendo, né? Dando o formato. Não deve ser martelo, hoje em dia deve ser prensa, deve ter um molde próprio para fazer, mas podemos pensar no martelo, que era como era feito lá na época dos samurais e tal, né? E aqui a 0 segundos está 850, passados 10 ele já atingiu 40, ou em torno de 40, ó, tá azul escuro, igual o azul escuro aqui da escala. Então quer dizer, é um resfriamento muito rápido, essa região que é menorzinha aqui verde, ele quase nem passa por ela, só por essa parte mais grossa. Parte mais grossa, intuitivamente, demora mais para esfriar. Nós vamos discutir essa questão também à frente no recozimento. Após têmpera térmica, processos de recozimento. O que nós temos aqui? No recozimento, o recozimento, como o próprio nome diz, a gente consegue imaginar, você vai recozinhar, vai cozinhar novamente, né? Cozinhar é modo de dizer, né? Você vai reaquecer, né? Então o material é exposto ou vai aquecer pela primeira vez, né? A gente fala reaquecer, porque o material foi aquecido na sua produção. Lembra as nossas aulas de indústria siderúrgica? Produção de ferro-gusa, conversão de ferro-gusa em aço, né? Refinamento do aço, depois lingotamento, já foi aquecido diversas vezes. Por isso que você vai reaquecer. Então, o material é exposto a alta temperatura por longo
período de tempo. Geralmente é um longo período de tempo. Neste tipo de processamento, você tem uma característica que é o resfriamento lento, tá bom, pessoal? Você tem um resfriamento lento, ao contrário da têmpera térmica, que a característica principal dela é o resfriamento rápido, justamente para criar aquela estrutura distorcida e metaestável que é a martensita. Aqui não. Aqui você vai aquecer e deixar até os átomos ficarem na posição, no tipo de organização, no tipo de estrutura cristalina. Entendam, nessa altura do campeonato, eu já quero que vocês entendam a estrutura cristalina como sinônimo da maneira que os átomos estão organizados no material, tá? Então, você vai deixar lá e eles vão ficar na estrutura cristalina que é mais conveniente para eles. O que significa isso? Na estrutura que é mais espontânea do ponto de vista termodinâmico. Por quê? Na temperatura ambiente você não tem mobilidade dos átomos. O intuito do recozimento é justamente fornecer essa mobilidade para os átomos, para que os átomos fiquem na posição ali que é mais termodinamicamente favorável, entre aspas, que é mais confortável para eles, tá bom? Você vai aquecer justamente para dar energia, para que eles se rearranjem na posição mais espontânea, na posição que a natureza, ou seja, a termodinâmica, quer que esses átomos fiquem num material sólido, tá? Então não chega a fundir, tá? Não chega a fundir. Você fornece calor para que os átomos tenham energia suficiente para se rearranjar. Essa é a ideia do processo de recozimento. E melhor que o resfriamento seja lento. Senão, se ele for muito rápido, você corre o risco de criar martensita de novo, né? De novo assim, tô dizendo, caso você fale, agora eu não quero mais martensita, eu quero que volte CCC. Então você faz um recozimento diferente ali do revenido, por mais tempo, mais lento e resfria lentamente, tá? Para que ele não volte a ser martensita, mas você pode fazer isso em qualquer aço. Então aí a questão é que ele não vai voltar a ser martensita, ele vai se tornar martensita, sendo que você não queria isso. Você só queria reacomodar os átomos na posição mais confortável para eles, e martensita a gente sabe que não é, porque a gente viu que é uma fase metaestável. Geralmente o recozimento a gente tem 3 objetivos. Lembra que eu falei que muitos tratamentos térmicos eu poderia encaixar aqui? Tá aí, ó. Você pode aliviar as tensões, alívio de tensão é considerado um tratamento térmico à parte, mas a gente pode encaixar ele dentro de recozimento. Tornar o material mais dútil, isso é, né, você conseguir com que esse material alivie certas tensões. Se ele tiver alívio de tensões, ele vai ser mais deformável. Material que tem tensões congeladas, tensões acumuladas nele, tende a propagar trinca com mais facilidade, níveis de deformação mais baixos. Muitas vezes ele até tem mais resistência, isso é, aguenta mais tensão, mas não se deforma muito. Se eu quiser deformabilidade, ou seja, dutilidade, eu preciso aquecer. Então, meio que o 1 e o 2 eles estão ligados, porque é justamente o alívio de tensões que vai tornar o material mais dútil, tá? Os dois poderiam ser um tratamento térmico à parte, alívio de tensões, né? Mas eu encaixo como recozimento. E finalmente produzir uma microestrutura específica. Isso a gente podia fazer ali na têmpera, mas pode fazer aqui também. Às vezes vai ter uma microestrutura, dependendo do metal, a área aí é muito ampla, né? Que vai aparecer numa temperatura mais alta. E você precisa, no resfriamento rápido que foi feito ali, por exemplo, no lingotamento, imagina, o lingotamento é um negócio violento, né? Eu esqueci de trazer a figurinha aqui, depois eu coloco ela na aula, semana que vem eu mostro, mas quando você faz um lingotamento, aquela estrutura de grãos, lembra que a gente viu aquela ideia de estrutura de grãos? Tá até uns slides aqui para trás, porque eu voltei nisso em diagrama de fase, mas essa estrutura aqui de grãos, ó, que a gente fez, eu acho que eu apaguei a rabisqueira que eu tinha feito, infelizmente. Mas aquela estrutura de grãos é onde se encontram duas frentes de crescimento. Frente de crescimento é o quê? Os átomos vão se empilhando e eles vão se empilhando numa dada direção. Quando duas frentes que estão onde está acontecendo esse empilhamento, com ângulos diferentes se encontram, se forma um contorno de grão, delimita o que é um grão. Os grãos, geralmente, na solidificação sem nenhuma tensão, eles são assim, tem um formato relativamente redondinho, que nem a gente está vendo aqui. No lingotamento contínuo, os grãos se esticam, porque imagina, você aquece, dá mobilidade para os átomos e aquelas frentes de crescimento de cristal são todas deformadas e ficam esticadas e finas. E às vezes você não quer isso. E elas solidificam esticadas e finas. Isso é abstrato de entender. Até vou fazer
eu esqueci de pôr a figura, um parênteses na aula que vem, para mostrar isso aí, para explicar um pouco melhor. Por que num lingotamento contínuo, numa laminação, por exemplo, os grãos são esticados junto com a geometria do material, tá? E às vezes você não quer isso. E numa laminação, num lingotamento, o resfriamento é rápido. Então às vezes você tem que fazer o recozimento para que esses grãos, esses átomos todos se rearranjem e o grão volte, né? Os grãos do seu metal, né? Que são, entendam grãos como se fossem cristais individuais, tá? E são num material policristalino, ou seja, tem vários cristais, cada grão é um cristal individual. Eles são parecidos, mas eles têm diferentes orientações cristalográficas. Eu vou parar mais uma vez, depois eu junto todos esses vídeos e posto, porque agora eu vou pegar o almoço e recolher os gatos que já estão chorando. Então é isso, tá? Você pode tanto querer reverter essa estrutura aí dos grãos que eles ficaram esticados, que eles ficaram deformados, com o aquecimento eles vão voltar para uma posição mais estável, tá? Como você pode querer também tornar o material mais dúctil, se aliviar tensões que se acumularam nele. Imagina o seguinte, quando a gente faz o lingotamento contínuo, lembra? Quem não lembra? Ou quem não estava aí, por acaso, tá tudo no mesmo PowerPoint, eu mostro. Imagina, você está resfriando o metal rapidamente e passando ele no meio desses rolos. Isso aqui vai fazer uma deformação enorme nos grãos e vai concentrar um monte de tensão no seu material, porque está fazendo aí uma solidificação rápida. Não rápida o suficiente para formar martensita, mas rápida o suficiente para concentrar tensões. Então, né, se você quiser reverter esses efeitos da solidificação rápida, uma das formas mais práticas é o recozimento, tá? Por isso que ele tem essas 3 aplicações aí. E você tem tipos específicos de recozimento. Por isso que eu falei que 3 tratamentos térmicos que nós vamos ver aqui vão se ramificar para vários, tá? Olha só, o que eu quero que vocês saibam principalmente de um recozimento, que é um processo com 3 etapas. Você partindo, veja que esse é um gráfico de temperatura no eixo Y, igual era diagrama de fase, mas no eixo X não é composição, no eixo X é tempo. Então, partindo da temperatura ambiente, você vai aquecer o seu material. Então, tá vendo que, né, deixa eu pegar aqui a caneta para escrever na mesa digitalizadora, onde que eu enfiei ela, tá aqui. Do tempo 0, que tá aqui, até esse tempo aqui, ó, vamos chamar ele de T1, a minha temperatura variou. Ela subiu, ela aqueceu, ela foi da temperatura ambiente até, ó, o que seria a temperatura do tratamento térmico. Aí eu mantenho ela naquela temperatura por um período de tempo, ou seja, até o tempo T2, né, que aqui ficou bem torto, até o tempo T2 eu mantenho a minha amostra naquela temperatura, que é a temperatura do tratamento térmico. E depois eu faço, né, de T2 até T3, eu faço um resfriamento. O ideal é que o resfriamento sempre seja mais lento possível e que você mantenha o seu material ali em tratamento térmico por mais tempo possível também. Porque aí vai evitar, se você está querendo justamente aliviar tensões, um resfriamento lento e a manutenção numa temperatura alta vão te ajudar a eliminar todas essas tensões. Um resfriamento rápido pode formar novas tensões. Como? Por quê? Ó, então tá aí, ó. Etapa 1, aquecimento. Etapa 2, manutenção. Etapa 3, resfriamento. Nós vamos ver que o tempo é uma coisa muito importante em termos de tratamento térmico, tá? E sabe por que disso? Justamente porque peças mais espessas demoram mais para resfriar, né? E quanto maior a espessura da peça, maior vai ser a diferença de resfriamento da parte externa para a parte interna. Por isso que é bom você ir estabilizando a temperatura devagar, fazendo aquecimento e resfriamento lento, para tentar minimizar essa diferença de temperatura entre superfície e interior. Mas a gente tem um slide só para discutir isso. Agora é o seguinte, eu queria fazer um exercício de conta, como se fosse um exercício de matemática mesmo, né, ou de física, sei lá. Sabe para quê? Porque quando você põe esses números, você começa a raciocinar em como a coisa está acontecendo. Como a aula é à distância e eu estou gravando, eu acho que eu mesmo vou fazer. E numa outra ocasião eu deixo, né? Se fosse aula presencial eu ia dar um tempo para vocês tentarem fazer.
depois eu ia fazer na lousa. Mas aqui eu acho que é mais interessante eu mesmo fazer. Vamos lá então? Vamos resolver esse aí? Acompanha aí comigo, depois vocês vão ter tempo de fazer outros, tá? Vou abrir aqui a lousinha e rapidamente a gente faz aí esse exercício, tá? Então, pessoal, olha aí. Vamos ler junto. Desenhar o gráfico de um tratamento térmico realizado por 2 horas. Então, a gente já tem o tempo, né? Em que ele vai ficar por 2 horas. Acho que é até legal, ó, a gente colocar aqui, ó. Sim, ó, para deixar bem claro o que são essas 2 horas. Com 2 horas de manutenção, porque não é 2 horas de tratamento térmico total, né? Porque a gente tem aquecimento, manutenção da temperatura e resfriamento. Então, vamos deixar claro que as 2 horas são manutenção, tá? Desenhar o gráfico de um tratamento térmico realizado com 2 horas de manutenção a 925 graus Celsius com uma taxa de aquecimento e de resfriamento 10 graus Celsius por minuto. Então, são taxa de aquecimento e resfriamento constante. Eu não quero que vocês façam esse gráfico mais ou menos. Eu quero que vocês façam ele em escala, justamente para ajudar a gente a pensar o que está acontecendo, o que poderia, né, estar acontecendo aí. Então, vamos fazer ele retinho para que a gente consiga ter o raciocínio em escala. No eixo X a gente tem tempo, no eixo X a gente tem tempo, e no eixo Y a gente vai ter temperatura. Certo? Então tá aí, ó. No eixo X tempo, no eixo Y temperatura. O meu material vai variar da temperatura ambiente, vamos imaginar que parta da temperatura ambiente, até 925. A temperatura, infelizmente, como são 900 graus, né, e aqui é bom a gente pôr a unidade, né, porque lá eu estou pondo só temperatura, porque não importa qual temperatura seja, né, e aqui também é bom a gente colocar o tempo, né. Eu acho que o tempo vai ficar legal aqui para a gente compreender bem em minutos, mas a gente pode repensar nisso aí. A temperatura não vai ter muito jeito da gente fazer em escala, quer dizer, a gente vai respeitar a escala aqui do gráfico, mas é mais complicado se a gente quisesse fazer no eixo Y a mesma escala do eixo X. Estou dizendo assim, claro que uma é minutos, a outra é graus Celsius, mas do mesmo tamanho. Vamos dizer assim, entre aspas, 1 centímetro para 1 minuto e 1 centímetro para 1 grau Celsius. Isso aí ia complicar, porque aqui a gente vai variar muito mais, né? Aqui a gente vai variar 900. Então a gente já sabe a nossa variação de temperatura, tá? Olha só, a gente sabe que vai ser mantido aqui por 2 horas. Mas eu não sei quanto tempo vai levar para aquecer e nem quanto tempo vai levar para resfriar, mas eu posso calcular. E é esse cálculo que eu quero que vocês façam, porque aí você já consegue ficar, vamos dizer assim, um cálculo já ilustra melhor a situação que a gente tem. Em vez de eu ficar aqui só batendo, ó, esquenta, esfria, não são 10 graus Celsius por minuto? Então, quantos minutos vai demorar para aquecer? De 25 até 925. É fácil, ó. É só eu pensar, qual que é a minha variação de temperatura? Qual que é a minha variação de temperatura? 900 graus Celsius, porque vai de 25 até 925, certo? Se em 1 minuto, pode fazer regra de 3, não precisa nem complicar não, ó. Se em 1 minuto, se a cada 1 minuto eu vario 10 graus, porque isso está escrito, né? 10 graus por minuto significa que a cada 1 minuto a minha amostra aumenta no aquecimento, sua temperatura em 10 graus Celsius. E no resfriamento ela diminui em 10 graus Celsius. O tempo aqui, ó, podemos até colocar tempo de aquecimento, que também vai ser o tempo de resfriamento. Tempo de aquecimento, que seria o X da minha regra de 3, vai ser depois que eu terminar de aquecer os 900 graus. Se vocês fizerem essa conta, tá na cara aí, né, que vai dar 9. Quem tem dificuldade aí de regra de 3, faz o seguinte, ó, multiplica em cruz. 1 vezes 90, quem multiplica o t divide, 1 vezes 900, perdão, quem multiplica o t divide, 900 por 10, tá errado, né? Tá errado, errei na conta. Tá na cara aí que dá, né? Quer fazer de cabeça e faz errado. Tá na cara aí que dá 90 minutos, tá? O que eu fiz? 1 vezes 900 dividido por 10. Foi assim que eu cheguei nesses 90 minutos. O tempo de resfriamento vai ser o mesmo, tá? Porque, ó, da mesma forma também eu falei que o resfriamento é 1 minuto.
10 graus a cada 1 minuto. Então, para aquecer aí os 900 graus que eu vou ter que aquecer, eu vou ter, perdão, para resfriar os 900 graus que eu vou ter que resfriar, porque de qualquer modo, ó, na subida eu vou de 25 a 925. Na descida eu vou de 925 até 25. Então, na subida, no aquecimento, eu aqueço 900 graus. Na descida, no resfriamento, eu resfrio 900 graus. Vamos fazer inteiro aqui, ó, para quem não entendeu, que rolou lá em cima, ó. Vai ser então 900 vezes 1 dividido por 10, que vai nos dar aí também 90 minutos. Regra de 3, hein? Do lado direito a unidade é graus Celsius, do lado esquerdo a unidade é minutos, né? Não mistura aí tempo com temperatura não, tá? É isso que significa taxa de aquecimento. Para quem não entendeu, 10 graus por minuto, você pode pensar nele como uma regra de 3. Tá corretíssimo, tá? Então, como são 10 graus por minuto e eu vou ter que aquecer 900 graus, né? A cada 1 minuto ele aquece 10. Então vai ter que aquecer esse 10 90 vezes para chegar no 900. Então, são 90 minutos. Então, você poderia até colocar em horas aqui, 1h30. Mas vamos deixar em minutos mesmo que tá ok. Ó, então vamos fazer uma escala aí, mais ou menos, né? Na lousa eu faria com régua, aqui eu não vou fazer com régua, não. Aqui são 90 minutos, certo? Então, o aquecimento vai durar aí 90 minutos. O tratamento térmico em si vai durar mais 120 minutos, porque são 2 horas, certo? 1h60, 2 horas 120. Então aqui, ó, eu não posso vir aqui e marcar 120 minutos, porque eu não estou partindo do zero. São 120 minutos passados depois do 90. Então eu venho aqui e marco 310 minutos, tá? E da mesma forma também para descer, acabou que esse eixo agora ficou muito curto, né? Vai ficar muito apertado aí. Para descer são mais 90 minutos, ou seja, aqui eu vou chegar exatamente no fim da história aí em 400 minutos. Então quer dizer, aqui ó, é 1h30 que leva para aquecer, aqui é 2 horas, perdão, que fica aquecido, e aqui é mais 1h30 que demora para resfriar. Se a escala não estiver muito boa, não tem problema. O que eu quero é que as marcações de tempo e as marcações de temperatura sejam realistas. É isso que eu tô falando quando eu falo, eu quero que seja em escala. Não precisa ser numa escala, pode até ficar meio tosquinha a sua escala, mas onde ele começa a aquecer e onde ele acaba de aquecer, onde ele começa a resfriar e onde ele acaba de resfriar, nisso eu quero que vocês caprichem, caso eu peça para vocês um exercício desse tipo, entendeu a ideia? Então aqui ó, eu tô mostrando graficamente que nessa taxa de aquecimento, eu tô mostrando que eu aqueço 900 graus, tô mostrando que eu aqueço 900 graus e tô mostrando também que nessa taxa de aquecimento eu levo 90 minutos para aquecer esses 900 graus. Toda essa informação está no gráfico. Nem que a escala não esteja perfeita, mas ó, eu tenho que esperar passar. Merda, não estava no 25. Bosta. Eu tenho que esperar passar. Vamos terminar aqui na mão mesmo, né? Não vai rolar. Porque não está mais no 90. Tá, então eu tenho que esperar passar aí, ó, quer ver? Para chegar do 25 até o 925, eu tenho que esperar passar 90 minutos. Isso está estampado nesse gráfico, isso está visível nesse gráfico, certo? Olha aí a reta minha de referente ao aquecimento. Aí eu vou ficar lá em cima por 2 horas, ou seja, 2 horas depois dos 90 minutos. Então, 120 mais 90. Eu errei conta aqui de novo, né? 120 mais 90 é 210. E não 310, tá? Certo? Certo? Certo. 210. Então, ali quando eu somar mais 90, não vai dar 400, mas sim 300. Certo, pessoal? Tá certo isso que eu tô falando? 90 mais 120, 210, 210 mais 90, 300. Isso. Então eu sei que eu vou ficar 2 horas mantendo a temperatura lá em cima e vou descer aqui, ó. É para ficar simétrico. Se não ficar simétrico é porque minha escala tá errada. Se minha escala estiver errada, eu mudo ela. Certo?
Tá mais ou menos. Vai descer aqui no 300 novamente. Tá? Então vocês estão... Ficou um pouco... Enquanto eu fui fazendo com vocês, ficou um pouco mais claro o significado do gráfico, dos números, do tempo que vai levar. Porque eu acho que é assim, né? Você não vai calcular, você não vai desenhar esse gráfico, geralmente. Você vai programar o seu forno ali para fazer o tratamento. Mas eu acho que calcular como é que seria, né? Aí a gente vê claramente que nos primeiros 90 minutos aquece, nos próximos 120 minutos fica na temperatura que eu quero e nos últimos 90 minutos ele cai. Não tá super simétrico porque a minha escala tá um pouco errada, né? Mas não tem problema. Aqui tá mostrando que é 90 minutos, que é de 210 até 300, tá? Então tá aí, ó. Tá resolvido o exercício. E vou perguntar de novo, se alguém puder me responder no chat ou até falar no microfone, se sentir à vontade. Me diz aí se deu para entender, se deu para acompanhar esse raciocínio. A gente já fez coisa bem mais difícil aqui. Então eu acho que vocês não tiveram grandes problemas aí com a resolução desse exercício. Mas se teve, por favor, deu dúvida aí? Pergunta. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Tá gravando ainda? Tá. Deu para entender ou não? Pessoal, vocês ainda estão aí? Pessoal? Tô falando sozinho aqui, não deu para entender nada, vocês desistiram da aula. Deu? Tá, obrigado então. Então, ó, continuando, como eu falei, o tempo é a variável mais importante do processo de recozimento. Claro, temperatura também, né? Mas o tempo que eu vou deixar naquela temperatura tem que ser uma coisa muito bem estudada, principalmente se a gente comparar uma peça mais fina com uma peça mais espessa. Vamos dizer que eu vou fazer um ensaio mecânico, geralmente isso é normalizado, tá? Você já tem uma norma técnica que diz o seu diâmetro, mas que você queira fazer aí em peças de diâmetros diferentes, tá? Então na peça fina, o resfriamento ocorre primeiro na superfície, mas leva menor tempo para ocorrer no interior. Em qualquer peça, pessoal, ele vai acontecer primeiro na superfície, tá? Quando você está perdendo calor, primeiro é a superfície que perde, depois é o meio que vai perder, o interior. Mas, quando a peça é mais grossa, isso é mais gritante, porque leva mais tempo, vamos dizer assim, para aquele calor ser dissipado numa área maior. Esse calor que está dentro, que está concentrado no material, tem que percorrer uma distância maior para ser dissipado aí para fora do material. Aqui é uma distânciazinha de nada. Então, com peças espessas é que a gente tem que tomar mais cuidado no recozimento. Tá aí a fórmula do fluxo de calor, tá? Que é o quê? Que é fluxo de calor é igual condutividade térmica. Na verdade, é a equação da condutividade térmica. Fluxo de calor é igual a condutividade térmica vezes derivada de temperatura por espessura, né? Ou seja, gradiente de temperatura. Eu falo, André, estou no curso técnico, no primeiro colegial, derivada, o que é isso? Derivada é uma matéria que aprende na faculdade. Por que eu trouxe a equação? Né? Para ficar mais chique a aula. Mas na verdade, porque eu consigo simplificar para vocês essa equação, isso eu deixei aqui para fazer na hora, porque isso aqui eu não vou ficar digitando, isso eu vou escrever na mesa digitalizadora. Eu adoro esse recurso novo do PowerPoint, que não é todo PowerPoint que tem. A gente pode aproximar aquela equação. A gente pode falar, ó, fluxo de calor não é igual, mas é aproximadamente igual. Esse menos só que o tio não é aí, tá? O tio não era aí onde você colocou, mas ok. Então depois a gente põe o tio para falar que é aproximadamente igual. Igual a condutividade térmica, variação de temperatura por variação de espessura. A gente pode aproximar a fórmula para isso aqui, tá? E aí fica muito mais tranquilo da gente compreender, aproximadamente. Pronto, agora sim, era isso que eu queria. Fica muito mais tranquilo da gente compreender. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o que significa cada fator dessa fórmula, que é o fluxo de calor. Então é o calor que está saindo do material. Condutividade térmica é quanto um material conduz calor ou não. Pega um arame, põe na boca do fogão aí da sua casa, vê quantos segundos você consegue segurar o arame.
Pega um pedacinho de madeira, né? Põe aí no fogo. Tudo bem, a madeira vai queimar. Mas se a madeira não queimasse, por condutividade térmica, você podia deixar a madeira lá. Nunca ia queimar a sua mão. Na churrasqueira, quando a gente assa espetinho, a madeira fica quente? Muito pouco. Até fica, mas muito pouco. Imagina, agora e a grelha? No que você prefere pôr a mão se estiver na churrasqueira ali muito tempo? No palitinho da cafta, do espetinho, seja lá o que for, ou na grelha? Condutividade térmica do metal é bem maior. Então, né, ele aquece muito mais rapidamente. Se você aquecer uma parte dele, o calor consegue ser conduzido pelos seus átomos, né? Na verdade, pelos seus fônons e tal, e outras coisas, mas aí o mecanismo não vem ao caso, é muito específico, mas ele tem uma condutividade térmica alta, que a madeira não tem. Mas aqui eu tô vendo um corpo gordinho, um corpo magrinho, do mesmo metal, então K é o mesmo, tá? A variação de temperatura, como é o mesmo tratamento térmico, também vai ser a mesma. O que vai mudar? A espessura. Então vocês percebem por essa fórmula que quanto menor a espessura, maior é o fluxo de calor. Tá vendo? Ela tá embaixo aqui, ela tá dividindo. Se esse ΔX for grande, que é o caso aqui, ó, a espessura é grande, o fluxo, né, eu tenho que atravessar com o calor para mudar a temperatura, tem que atravessar, cadê? O calor para mudar a temperatura tem que atravessar uma espessura bem grande. Isso aqui, ó, é o ΔX. Esse valor é grande, então o fluxo de calor vai ser devagar, portanto o resfriamento será devagar. Agora aqui, ó, o ΔX é pitico, então o fluxo de calor vai ser grande, né? Isso de maneira bem simplificada, tá, gente? O fluxo de calor vai ser grande. Então você vai ter um resfriamento muito rápido na peça fina e mais lento na peça grossa. Mas o principal aí que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é o seguinte: na peça grossa, a retração térmica pode ocorrer de forma diferente em diferentes regiões. Já que o fluxo de calor é tão devagar, justamente porque você tem aí, né, uma espessura longa, uma espessura grande, demora aí para essa temperatura se igualar, as variações de temperaturas vão ser diferentes. Então a retração vai ser diferente. A parte que resfriar primeiro vai retrair primeiro e consequentemente mais. A parte que resfriar depois vai retrair depois e consequentemente menos. Então, o que acontece, né? Para evitar que isso aconteça, você tem que fazer o resfriamento lento, porque aí você diminui essa diferença. Vai meio que demorar para todo mundo, então não tem tanto problema, não tem essa questão da espessura. Por isso que o tempo é uma variável muito importante. Se a peça é grossa, principalmente, larga lá no forno, para você não correr risco de ter retração diferencial. O que é retração? Dilatação térmica. Se estão no primeiro colegial, eu acho que vocês ainda não viram isso. Isso é do segundo colegial. Mas vocês sabem intuitivamente, quando eu aqueço uma coisa, ela expande. Não é mesmo um sólido. O sólido expande um pouquinho, mas expande. Aí tá a equação que fala isso. É quanto o volume varia, né? Essa equação significa quanto o volume varia conforme eu aumento a temperatura. Isso é o volume inicial, isso é uma constante que depende do material. Então tá vendo? Se eu variar a temperatura, se eu aumentar a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuir a temperatura, o volume diminui. Então quer dizer, se você está resfriando, vai ter contração, vai ter diminuição de volume, porque está tendo diminuição de temperatura. E essas outras duas aqui são constantes. Então quer dizer, para evitar que ocorra resfriamento diferencial, ou seja, diferente num lugar e no outro da peça, né, e consequentemente retração diferencial, porque imagina, se uma parte da peça retrair mais rápido que outra, o que vai acontecer? No mínimo, aparecer tensão. E você está fazendo o recozimento para aliviar a tensão, né? No máximo, estourar a peça, quebrar a peça naquela região onde acumulou tensão. Uma quer contrair, a outra não, estoura. Se você não quer, se o seu objetivo é aliviar a tensão, faz aí um resfriamento lento, tá? Faz aí um resfriamento totalmente diferente da têmpera, que você faz resfriamento rápido. Aqui a gente falou mais em martensita, tal, mas acumula tensão porque tem distorção da rede. Se fossem os vidros, então, aí é que você ia ter um acúmulo de tensão, legal da gente ver a têmpera térmica do vidro, tá? Mas de qualquer maneira, resfriamento rápido vai acumular tensão, justamente por isso, por causa da diferença, né, do caminho que o calor tem que percorrer para sair numa amostra espessa e do caminho que o calor tem que percorrer para sair numa amostra fina. Tem uma diferença aí, demora mais para sair o calor da amostra espessa, então no meio vai resfriar mais devagar. Regiões diferentes vão resfriar com taxas de resfriamento diferentes, né? Então, quer dizer,
em vez de você ter alívio de tensão, você vai ter a geração aí de tensões. Então, por isso que você tem que fazer um recozimento longo, com taxas de aquecimento e resfriamento lentas, ou seja, taxas pequenas de resfriamento e aquecimento, certo? Ele aquece poucos graus Celsius por minuto, certo? Essa é a ideia. Aí, pessoal, pergunto para vocês, qual das 3 opções seria ideal para um tratamento térmico de uma peça grossa? Peça fina não faz tanta diferença, porque meio que, como ela é fininha, você tem pouco espaço para o calor percorrer para sair, o resfriamento da superfície do meio vai acontecer meio que ao mesmo tempo. A grossa que vai ter diferente. Então, para uma peça grossa, qual que é o tratamento térmico ideal, pessoal, pelo que foi falado? Dá uma olhada aí, ó. O 1 é um tratamento térmico meio que normal. Não aquece muito rápido, não resfria muito rápido, é mantido por um tempo ali razoável. Como você sabe, André? Comparando os 3 aqui. Eu não pus número. Não tem como eu comparar do meu conhecimento. Mas entre os 3 aqui, esse aqui é o que tem um aquecimento, em termos de ser rápido ou lento, intermediário. Fica num tempo ali parado na temperatura também intermediário. E na descida a mesma coisa. O 3 é um extremo e o 2 é outro. O 3 eu aqueço super rápido, fica ali pouco tempo, aqueço mais, inclusive o 3, fica ali pouco tempo e desço rápido também. Então o ideal aqui seria o 2, pessoal. Olha só como eu vou devagarzinho, como demora bastante tempo para eu chegar na temperatura que eu quero. E fica ali também bastante tempo, demora bastante tempo para voltar à temperatura ambiente. Aqui, ó, a tentativa desse gráfico 2 é justamente igualar tanto o aquecimento do interior e da superfície da peça, quanto o resfriamento do interior da superfície da peça. O tempo meio que anula o efeito da espessura, porque você vai deixando ali na condição devagarzinho. Quer um exemplo? Salgado frito. Come uma coxinha que a pessoa acabou de fritar. Muitas vezes o frango no meio está gelado. Volta pelando e o frango no meio está gelado. Aí a pessoa deixa na estufa. O que acontece? A coxinha como um todo vai equilibrar para a temperatura da estufa, que é mais fria que a temperatura lá da panela, do óleo quente da panela. Só que vai se igualar, superfície interior. Então a superfície vai perder um pouco daquele calor excessivo do óleo e o interior vai ganhar vai ganhar um tanto de calor. Às vezes perde até da superfície para o interior, mas você iguala, tá? Isso aqui é como se fosse a coxinha frita, ó. Esse é como se fosse a coxinha na estufa. Aqui eu igualo superfície interior. Aqui eu vou ter interior, entre aspas, gelado. Que aqui é o contrário, né? Da coxinha aqui, porque aqui eu tô resfriando. No aquecimento pode ser. Vou ter interior gelado, superfície quente. Aí ele fica lá, enquanto fica meio que iguala, mas na volta é o contrário. Agora que o interior aqueceu, você já vai descer. Então, às vezes nem deu tempo do interior relaxar essas tensões. E você vai descer rápido, aí que vai aparecer mais tensão. Porque a superfície vai comprimir, o interior não vai comprimir tão rápido, porque ele vai demorar mais para resfriar. E lascou-se, tá? E lascou-se. As diferenças de temperatura, que aqui nem tem, né? Mas aqui eu acabei fazendo mais quente. Porque geralmente quando a gente aquece mais rápido, a gente tenta fazer um tratamento mais quente para não ser tão prejudicial isso aí. Mas o ideal é que era que eu tivesse feito na mesma temperatura para ser uma situação aí bem comparativa. Se bem que eu acho que a inclinação que eu fiz aqui tá até igual. Sem querer eu acabei deixando ela igual. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer algo desse tipo aqui, ó. Tá? Agora você tem a inclinação maior e um tempo menor de manutenção, mais ou menos na mesma temperatura. Agora dá uma ideia melhor pra gente. Não vamos pensar ainda na variação da temperatura de manutenção, não. Senão a gente pode falar, mas mais quente, às vezes vai chegar numa coisa mais interessante. Pode ser mesmo. E é o que a gente vai ver no slide a seguir. Nesse aqui, vamos pensar, agora está mais ou menos proporcional. Mesma temperatura, podemos pensar em diferentes tempos de manutenção, tá? Que aqui isso dá pra gente estudar aqui numa coisa só, não fica confuso, mas principalmente diferentes taxas de resfriamento. Taxa intermediária, taxa lenta e taxa rápida, né? O melhor é esse aqui, principalmente para peça espessa. Para peça fina não faz tanta diferença, mas o melhor é sempre esse aqui. E se você não tiver muito tempo, tá? Se você não tiver muito tempo, aqui eu copiei o 3, né? Mas eu vou ter que arrumar... Opa, eu vou ter que arrumar o 3 aqui porque eu mudei ele, né? Eu vi que não estava muito legal na hora que eu estava preparando a aula, eu nem me liguei disso aqui. A gente muda rapidão. Tá, já está mudado, pronto. Então, ó, se você tiver pouco tempo, o ideal, né? Eu peguei as situações extremas justamente para mostrar, né? O ideal
eu tenho pouco tempo, eu só tenho aí o tempo, entre aspas, do 3. Como que eu faço? O ideal é que você suba mais a temperatura. Aqui sim é legal a gente ter essa discussão de temperatura, né? Então o ideal é que você suba mais a temperatura. Tá vendo? Aqui nitidamente está numa temperatura mais alta. Se você puder, faça o resfriamento o mais rápido possível. Que aqui você tem um tempo intermediário entre o 2, que é muito bom, né, para peça espessa, e o 3, que é muito ruim. Se você não puder, além de ter pouco tempo de manutenção, eu tenho que resfriar e aquecer rapidamente. Sobe ainda mais a temperatura. Mas o mais importante é o resfriamento, tá? O resfriamento tem que ser lento. Ainda podemos fazer aquecimento e resfriamento com taxas diferentes. Claro que eu vou dar isso como exercício para vocês, como atividade, tá? Fazer o gráfico de um tratamento térmico, e aí a gente vai ter um tempo de manutenção ali, uma taxa de aquecimento diferente de uma taxa de resfriamento. Aqui até estaria meio errado, ó. Se a gente olhar sutilmente, levemente, o aquecimento está mais lento do que o resfriamento. O ideal é tornar o resfriamento o mais rápido possível, justamente para ele ir resfriando de maneira igual, por dentro e por fora, e ir aliviando essas tensões, tá? Gente, por hoje era isso. Eu vou dar uma lida melhor em revenimento, tá? Porque eu mesmo fiquei com umas dúvidas que eu achei que eu não ia ter, porque eu decidi que eu ia falar bem por cima, porque senão fica muita informação para vocês. Acho que já tá bom.